Olá, eu sou Larissa Avilés, repórter de projetos especiais do Poder 360 e vou entrevistar Fernando Valente Pimentel, diretor superintendente da ABIT. Pimentel tem 69 anos de idade e presidiu a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção de 2017 a 2022. A entidade representa cerca de 25 mil empresas no país. Fernando Pimentel, obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Larissa. É uma satisfação muito grande estar aqui participando dessa entrevista com você, junto ao Poder 360, um veículo que eu acompanho regularmente. Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Pimentel, eu começo essa entrevista perguntando qual a sua opinião a respeito do argumento de que voltar a taxar produtos importados por sites internacionais pode fazer com que o consumidor brasileiro deixe de ter acesso a produtos mais baratos que os praticados no mercado nacional. Olha, nós temos que tratar esse tema de uma maneira, acho que diferente. Eu vou começar dando um dado de longo prazo para que o consumidor saiba o que a indústria têxtil e confecção tem feito para ter os produtos nossos os mais baratos possíveis. Quando a moeda real entrou em circulação em julho de 94, até agora, a inflação do IPCA foi de 770% aproximadamente. A inflação no varejo dos produtos têxteis foi da ordem de 440% a 450%. Dos 9 grupos que compõem o IPCA, foi o que menos subiu, o que mais contribuiu para a estabilidade dos preços no país desde então. Isso mostra que o setor, além de ter uma concorrência enorme, interna e externa, ele é um setor que tem investido, tem aumentado sua produtividade e tem levado produtos de qualidade e com preços adequados ao nosso consumidor. Então, isso é estrutura. O que nós estamos discutindo agora não é o mais barato ou menos barato, mais caro ou mais caro. Estamos discutindo agora é uma decisão de justiça, isonomia tributária. Portanto, não é possível que você tenha plataformas internacionais produzindo fora no Brasil, em condições diferentes das nossas, tá? Que não tenham toda a transparência, tendo uma isenção de impostos federais, tá, que o operador brasileiro, seja o varejo, seja a indústria, não tem. Então isso é um desbalanceamento enorme que prejudica a disputa justa e legítima pelo mercado. Então não se trata de mais barato taxar, porque na verdade, tá, essas plataformas elas não vão sair do jogo. Aliás, algumas delas até declaram que a sua competitividade não é devido ao imposto. E nós temos aí uma visão muito tranquila sobre isso. Se não querem taxar até $50 as plataformas estrangeiras, não taxem aqui dentro da mesma forma. E aí nós vamos também poder baratear ainda mais os produtos têxteis brasileiros para o consumidor, que é o nosso grande desejo. Todos nós queremos vender produtos melhores e mais baratos porque isso aumenta o consumo, aumenta a capacidade aquisitiva da sociedade. No entanto, o que nós estamos discutindo hoje não é esse atendimento mais caro ou mais barato. Estamos discutindo aqui hoje uma isonomia tributária que está prejudicando aquele que investe no Brasil, que gera empregos e, posteriormente, vai prejudicar também o próprio consumidor. Porque se não houver produção aqui dentro, não vai ter emprego relacionado a isso. E isso afeta tanto a indústria quanto o varejo. Portanto, a questão aqui mais central é isonomia tributária. Se não taxa até $50, aproximadamente 240 a 250 reais, que é acima do ticket médio do varejo brasileiro, ou seja, praticamente tudo que a gente transaciona aqui dentro do Brasil, o ticket médio é abaixo desse limite de $50. Então é altamente prejudicial, sem falar em outras questões relacionadas a aspectos de fiscalização, segurança do produto, certificação, forma como é feito, tudo isso
tem que ser colocado em jogo. Aqui dentro, os produtos são vistoriados, a etiqueta, se o Inmetro ou o IPEM chega numa loja e vê que a etiqueta não está conforme, ele multa o estabelecimento, e se pegar de novo, vai multando indefinidamente. Os produtos aqui que estão sendo trabalhados, as principais redes varejistas do país, eles são certificados, desde a parte química, na parte laboral. Quem é que garante o que está sendo feito lá fora? Como é que se garante, digamos assim, o compliance dessa produção? Não estou fazendo nenhuma constatação equivocada, estou falando que aqui há transparência, não há essa mesma transparência e há esse desequilíbrio que é absolutamente inaceitável, porque não há como você criar dois modelos para que uma concorrência possa ser feita de forma leal. Se não taxa lá de fora, não taxa aqui dentro. Perfeito, o jogo está nivelado. Agora, taxa aqui dentro, não taxa lá de fora, está tudo desequilibrado. E na sua resposta, o senhor mencionou a questão da qualidade, da transparência da produção desses produtos importados. Como o senhor avalia essa qualidade e essa segurança? Você tem qualidades e qualidades, dependendo do preço. Aqui no país tem preço, está todos os preços, para todos os tipos de consumidor. Tá certo? Então, o que nós estamos dizendo aqui é que, independentemente desses aspectos intrínsecos ao produto, há um desequilíbrio. Agora, eu gostaria muito de saber como é que é a certificação desses produtos, como é que são as jornadas de trabalho, quais são os produtos que são colocados dentro da matéria-prima que vai ser transformada num produto final, corantes, nível de substâncias que vão nos metais das roupas, tudo isso está sendo fiscalizado aqui dentro, muito mais do que lá fora, provavelmente. Então, essa visão da qualidade, quem vai definir é o consumidor. Consumidor, e aliás a qualidade é uma relação de valor entre o preço que você está pagando, aquilo que você tem de performance, aquilo que você está comprando. E ninguém aqui tem uma visão autóctone do país, o país ser uma ilha. Não, nós temos que usar as plataformas para exportar os produtos brasileiros, para levar as pequenas encomendas brasileiras ao mundo, à Ásia, porque esse é um caminho inexorável. Isso veio para ficar e vai se ampliar, como a gente está vendo. Isso ganhou uma velocidade exponencial durante a pandemia e está se consolidando. Agora estamos acompanhando as Black Fridays, quais são os movimentos, vai vender mais no varejo físico, vai trabalhar no omnichannel, que na verdade é um grande omnichannel. Então, o que nós estamos trabalhando aqui é isonomia tributária. Agora, a decisão de comprar do consumidor, a avaliação da qualidade, ele vai pagar um valor que ele acha que aquele valor que ele está pagando atende à sua expectativa. O que nós estamos discutindo aqui é transparência, certificações, o que está vindo embutido no produto, isonomia tributária, regulamentos que nós temos que seguir aqui dentro, etiquetagens e tudo mais, porque esse mercado têxtil, principalmente, ele sempre foi um mercado não muito regulado, mas a regulação está aumentando tremendamente com a liderança da União Europeia. Então, isso são temas que estão sendo tratados no mundo inteiro. No mundo inteiro, não é um desafio só brasileiro, é bom que se diga. E aí, nesse sentido, quais os meios de controle que deveriam ser exigidos sobre essas mercadorias importadas, considerando, por exemplo, o que o senhor falou sobre a questão da etiquetagem exigida nas mercadorias nacionais? Olha, o governo estabeleceu 3 medidas que eu achei positivas, 2 delas, uma não. A primeira é a cobrança do ICMS. Sinceramente, eu não sei como é que os estados estão cobrando isso hoje, é preciso acompanhar mais de perto. Aliás, 17% de ICMS, sabendo que tem estados que cobram mais, e se vocês estão acompanhando o noticiário recente, vários estados aumentando os seus ICMS para o ano que vem, em função parte da reforma tributária e parte para recuperar receitas advindas de quedas de algumas isenções feitas no ano passado. A segunda foi o programa Remessa Conforme, porque ele dá transparência e, evidentemente, isso vai nos permitir conhecer com mais detalhes aquilo que está vindo e atuar na fiscalização caso se identifique algum tipo de fraude ou de ilegalidade. Nesta remessa conforme é que nós vamos ter que checar se as mercadorias estão atendendo os requisitos técnicos que o Brasil exige para aquele que está comprando o produto nacional. Então vai ter que ser óbvio que você não vai abrir 176 milhões de pacotes que vieram no ano passado, esse ano vão passar de 200 milhões de pacotes. Mas você vai ter que fazer amostragens, certamente, e exigir daqueles que estão dentro do remessa conforme e de todos,
que eles sigam o regulamento técnico brasileiro, seja de que produto for. Se um produto tem, por exemplo, que passar pela Anvisa, tem que ter uma certificação Anvisa. Se ele tem outro tipo de avaliação do Inmetro, tem que passar pelo Inmetro. Porque isso tem a ver com segurança, tem a ver com a qualidade do produto que nós estamos falando, tem a ver com o consumidor não comprar A e levar B. De novo, é uma agenda de muitos desafios. E o desafio maior é trazer esse equilíbrio concorrencial, essa isonomia tributária. Mas ele ultrapassa esse tema e ele vai a questões como essa que a senhora me perguntou sobre regulamentos técnicos. A ausência de mecanismos de controle pode fazer com que haja risco ao meio ambiente a respeito desses produtos importados? Dependendo do produto, sim. Alguns de maior ou menor grau. Como eu falei, nos produtos têxteis você tem uma regragem, um regramento na área de etiquetagem, informação de conteúdo, como é que é feito, onde foi feito, etc, etc. Tá? Agora, tem outros produtos que têm muito mais regulamentação técnica, se tiver envolvido cosméticos, medicamentos, tudo isso que tem, por exemplo, selo de baixo consumo de energia, se for no eletrodoméstico. Então tem uma série de regulamentos que deveriam ser seguidos e para atender aquilo que é cobrado da indústria e do varejo do país. Porque se você tem uma base de produção em países que não têm o mesmo compliance que a gente tem, se você não tem que seguir uma série de regramentos e está sujeito às fiscalizações e às multas e etc. que o operador nacional tem, e você ainda tem isenção de impostos, no valor de até $50, naquilo que é cobrado na questão dos estados, 17% é melhor do que não tinha nada anteriormente. Eu não sei exatamente, voltando a falar, se os estados estão cobrando devidamente isso. Isso é uma agenda que nós estamos aí caminhando para poder ter um melhor entendimento, melhor conhecimento. Mas o fato é que os ICMS de vários lugares é maior que 17%. E agora, com essa nova rodada de aumento de ICMS por parte dos estados, a diferença vai aumentar. Estados que levaram o ICMS a 20%, 21%. Contra 17%, num mercado extremamente concorrido e disputado, tudo isso faz muita diferença. Então, quer dizer, se você quer atuar num mercado, você tem que seguir as regras desse mercado, tal qual o nativo tem que seguir. E aí muitos desses sites estrangeiros não vendem produtos só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo. O senhor tem conhecimentos de conflitos de conformidade desses produtos em relação às legislações internacionais? Eu tenho acompanhado mais os conflitos que estão ocorrendo, parecidos com aqueles que a gente tem aqui dentro, que é essa competição desigual, essa não compliance verificável. E tem casos, por exemplo, a Greenpeace andou comprando alguns produtos de vestuário, identificou desconformidades numa parcela deles. Então, eu diria que essa é uma agenda planetária, assim como é a agenda do clima. Tá? Porque isso também impacta o clima. Pós-consumo, como é que esses sites vão cuidar do pós-consumo aqui dentro? Isso é uma agenda que está avançando. A economia circular, se o cidadão não tem nada aqui, ele só vende o que vem lá de fora, como é que ele vai tratar dos produtos, eventualmente, que ele venda para o consumidor brasileiro, que são descartados ou que venham a ser descartados? Então tem uma série de regulações internacionais que essa agenda, o comércio eletrônico, é fantástico, todo mundo se beneficia dele, traz comodidade, isso não tem que discutir. Tá? Agora, eles têm que se adequar às legislações nacionais e tem que ser uma concorrência isonômica com os nativos, com as fábricas, com os varejistas brasileiros. Então, essa agenda da conformidade, do compliance, da qualidade daquilo que está sendo ofertado ao consumidor, ela é crescente, principalmente nos países envolvidos e no Brasil. Quer dizer, nós temos aí a ABIT representando a indústria têxtil e confecção, dentro da ABIT nós temos varejistas industriais, temos uma boa relação com as outras associações, como a BVTEX, que congrega grandes varejistas, tem os programas de certificação, tem os programas de avançar em toda essa agenda de descarbonização, tem um conjunto de formação das pessoas, então tem um conjunto de atividades que quem investe aqui, acredita no Brasil, ele é sujeito a todos esses regramentos. Então não é correto que você atenda ou exija daquele local uma série de regras e regulamentos e do outro lado de fora ele não tem que cuidar de nada depois. Acabou. Ele, não estou aqui instalado no Brasil, minha base é
não sei aonde, está fora, na Ásia, onde é que for. Tá? E, de novo, isso não tem nada a ver contra o tipo de negócio. O negócio vem aí. Nós somos contra e que nós estamos brigando pela isonomia e que os regramentos internos valham integralmente para essas plataformas que não têm base produtiva no Brasil e, quando tiverem, vão ter que seguir esse regramento, uma base consistente produtiva. E aí, nessa discussão sobre o imposto de importação, alguns sites internacionais argumentam que o retorno dessa cobrança impacta diretamente o consumidor. Como o senhor avalia isso? Olha, toda cobrança de imposto impacta o consumidor. Nós temos que pagar os impostos. Então, isso não é argumento. Nós gostaríamos de reduzir a menos da metade os impostos que um vestuário que está na ponta para o consumidor paga. Sabe qual é o imposto que o consumidor paga? Porque quando você tira o imposto e pega o valor líquido da mercadoria, esse imposto vale 72% do valor da mercadoria. Eu sou favorável a reduzir os impostos no Brasil, plenamente favorável. Nós reduzimos os impostos, aumentamos a capacidade de consumo da sociedade brasileira, que é uma sociedade desigual, uma sociedade com renda relativamente baixa, sem dúvida nenhuma, e isso seria muito bem-vindo. Aliás, todos os programas que são postos em marcha para tentar reduzir o imposto, para aumentar o consumo, eles têm algum êxito. Então, a fórmula é conhecida. Agora, nós temos que combinar como fechar as contas públicas. E, neste caso, o contribuinte brasileiro, a fábrica brasileira, o consumidor brasileiro está pagando os seus impostos para manter as contas públicas relativamente em ordem, e o lá de fora não. Então, qual é o equilíbrio que há nisso? Quer dizer, se queremos uma isonomia concorrencial, então que tenha igual para todos, local e internacional. Então é assim que nós vemos essa questão. Não é uma questão de fundo ser contra A, B ou C. Não, o mundo está aí. O nosso setor é concorrido desde sempre. São mais de 100 milhões de toneladas de fibras transformadas no planeta. No mínimo, você tem 100 milhões de pessoas trabalhando nessa indústria. Isso com registros, sem falar os não registrados no mundo. Tem países de todos os níveis de desenvolvimento. E o Brasil preservou uma forte indústria têxtil de confecção integrada, é a maior do Ocidente integrada. Está entre as 5, 6 maiores do mundo. Então, como é que você coloca para esse empreendedor genuinamente nacionais, que o grosso desse mercado eles são ainda empresas brasileiras, e de pequeno porte, médio porte, e nós estamos falando em fortalecer a indústria brasileira. E é esse pequeno empreendedor que todo dia compra uma máquina, todo dia faz um investimento. Claro que tem os grandes investimentos que aparecem nos jornais, nas televisões, tá? Mas o grosso das empresas brasileiras é de pequeno e médio porte. Esse que vai todo dia, se endivida, faz um investimento, melhora a qualidade, e é a característica da indústria têxtil de confecção. Então você está machucando esse pequeno empreendedor que emprega 20, 30, 40 pessoas. O setor é o segundo maior gerador do primeiro emprego, está distribuído em todo o território nacional. Acredito que nos 5.570 municípios tem a atividade de costura, porque ela faz parte das necessidades básicas da vida. Então eu acho que não tem menor fundamento esse desequilíbrio concorrencial. E há dados sobre o perfil dos consumidores desses sites estrangeiros? É possível comparar, por exemplo, esse tipo de compra com aquelas que são feitas em free shop? Bom, free shop, isso nós estamos falando da água para o vinho. Primeiro que o consumidor de free shop, ele tem que viajar, tem que comprar passagem, ele tem que pagar o seu hotel, e ninguém viaja o dia inteiro, ninguém passa no free shop o dia inteiro. Tá? O Brasil também tem características muito próprias, ele tem free shop na saída e na entrada. Tá? E não é verdade que não paga-se nada dentro do free shop. Tá? Mas o comércio eletrônico, ele é um clique. Então não exige nenhum tipo de investimento maior. A pessoa que vai comprar está lá. Se ele comprou no free shop A, B, C ou D, tem lá, tem um registro, mercadoria, etc, etc, etc. Então uma coisa é um free shop que é uma compra eventual na volta de uma viagem, que ninguém viaja o dia inteiro, nem todo dia, nem toda hora. Outra coisa é você ter um mecanismo de compra a distância de um clique, recorrentemente, e que compete de maneira desigual com o fabricante local.
E há dados sobre o perfil dos compradores desses sites? Não há um dado claro, porque quem deveria ter mais os dados são as próprias plataformas. Estimativas, tá? Pesquisando junto aos algumas fontes, mostram que o consumidor maior dessas plataformas está na classe A e B, mais de 50%. Depois vem a classe C, em torno de 20%. Depois D e E. Tá? Então, além do mais, não é verdadeiro que o maior consumidor dessas plataformas sejam os consumidores de menor renda. Eles também participam. Mas os consumidores, muitas vezes, são aqueles que viajam. São os mesmos que viajam. Ou uma parte deles. Então, aqui não há nada contra o consumo, desde que seja um consumo consciente, um consumo sustentável, um consumo que siga as melhores práticas. Nada contra o consumo, nem contra o consumidor. A única coisa que se trata aqui é isonomia concorrencial. E de que forma a isenção de impostos nesses produtos internacionais importados por sites impactam o Brasil? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que não impacta, nós estamos vendo aí todo o trabalho do Ministério da Fazenda na busca de fechar os buracos das contas públicas, novos projetos arrecadatórios, e na medida em que você isente uma parcela relevante do comércio internacional eletrônico dos impostos, essa busca desse ajuste vai se dar em cima dos locais. E se esse ajuste se der em cima dos locais, é óbvio que vai aumentar o custo dos locais e vai favorecer os internacionais se eles não entrarem com a sua cota-parte nessa questão da arrecadação. Então, ele é injusto para quem acredita e investe no Brasil, tá? E ele, ao mesmo tempo, não colabora para o equilíbrio fiscal, transferindo a parte que seria devida para que o local pague. Então, eu acho que tem também essa injustiça nessa busca, mas nós estamos muito confiantes de que haverá uma solução em breve para esse desequilíbrio, porque ele é o racional, ele é o lógico, tá? E principalmente numa agenda que busca legitimamente e de extrema relevância, tá, a retomada da indústria do país. Então, a indústria brasileira, ela tem muito o que fazer e ela tem muito o que contribuir para o crescimento do país. Agora mesmo nós estamos vendo que houve uma queda da arrecadação dos impostos e isso tem uma correlação com os setores que mais puxaram o crescimento da economia esse ano, que são menor pagadores de impostos. A indústria de transformação, por exemplo, ela não está crescendo esse ano. Nosso setor não está crescendo esse ano. Apesar disso, estamos gerando mais de 4 mil postos formais de trabalho até o último dado, setembro, mesmo num cenário difícil. Não sei se nós vamos conseguir fechar com esse número positivo depois que computar novembro e dezembro, porque são meses de ajuste. Mas isso não joga a favor. A gente sabe que impostos de importação, por exemplo, não são impostos arrecadatórios. Em tese, são impostos regulatórios, para que você ajuste a capacidade de competir do país nas suas diversas variáveis ao que tem no mundo. Tá? Senão, você poderia colocar em risco aí uma série de cadeias produtivas. Então, em paralelo à agenda da competitividade e redução do custo Brasil, você tem essa agenda do equilíbrio fiscal para que você possa ter taxas de juros mais baixas, que é um dos itens que mais pesa no custo Brasil. Então, sem dúvida nenhuma que essa não arrecadação das plataformas internacionais joga o peso ainda maior para a indústria e o varejo local, aumentando, então, o desequilíbrio concorrencial. Chega ao final esta entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a presença do diretor superintendente da ABIT, Fernando Pimentel. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esta entrevista. Essa conversa foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 21 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!